Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já louvou a Deus por estar aqui hoje à noite. Você tem consciência do que você veio fazer aqui hoje à noite. Você não está aqui por um acaso, mas você está aqui porque você é um adorador, porque você ama o Senhor e porque você veio prestar a Ele um culto racional, um culto de adoração e de exaltação ao nome daquele que é digno e que merece realmente todo louvor e toda a nossa adoração. Louvamos a Deus porque mais uma vez nós estamos no mês de despertamento espiritual, que nós sabemos que não só é uma vez no ano, né? O nosso despertamento ele precisa ser diário, mas como a igreja adotou no seu calendário o mês de outubro como mês de despertamento espiritual, nós nos regozijamos com isso. E louvamos a Deus também pelo culto de missões hoje à noite, porque são duas coisas que não podem andar separado: avivamento e missões. O carro-chefe de missões é o avivamento, é o despertamento espiritual na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de nesta noite ler a palavra de Deus no livro de Atos. Eu vou ler no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 1 eu vou ler apenas o verso de número 8. E no capítulo 2 eu vou ler do verso 1 até o verso de número 4. Diz a palavra de Deus em Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Louvado seja Deus. Que o Senhor aplique essa palavra gloriosa no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui desta noite marcados por essa palavra. E que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus, que é ela quem nos conduz, é ela quem nos orienta, é ela quem nos dá vida, é ela quem nos sustenta. Então é dela que nós precisamos nos alimentar. Nós acabamos de cantar que Emmanuel é o pão que vai encher a nossa alma, que vai matar a nossa fome espiritual. Então é a palavra de Deus que vai realmente nos conduzir em triunfo para a glória e honra do nome do Senhor. Queridos, avivamento é algo que vem de Deus. Nenhum homem pode trazer avivamento. O homem pode ser instrumento para que o avivamento chegue a alguém ou a um determinado lugar. Mas esse avivamento vem do céu. Olha o que disse a palavra de Deus aí em Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Ele desce, ele vem de cima, ele vem da glória, ele vem do céu, ele vem do trono, ele vem da presença de Deus nas nossas vidas. E avivamento, ele se dá com oração. A oração é o meio pelo qual o Espírito Santo
desce e enche as nossas vidas. Em outras palavras, é necessário que eu busque o avivamento, que eu tenha uma vida de oração, que eu tenha uma vida de relacionamento profundo com Deus. E esse avivamento, ele precisa não somente vir, mas ele também precisa ser conservado, ele precisa continuar. E para que o avivamento continue, é necessário que a vida de oração continue, que a vida de busca a Deus continue, que a vida da leitura da palavra continue, que a vida de testemunho santo como servos de Deus possa continuar na nossa vida. Quando nós lemos a história dos avivamentos, nós sabemos que houveram vários avivamentos e que houveram grandes homens pelos quais Deus trouxe o avivamento. Nós poderíamos citar nesta noite alguns: John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, William Samuel, Charles Finney, Evan Robert, Jonathan Goforth e tantos outros homens que Deus usou para um avivamento tremendo no seio da igreja evangélica. E nós louvamos ao Senhor, porque como nós dissemos que o avivamento, ele é gerado através da oração. Nós tivemos um homem, Samuel Moyer, que ele orava 7 horas por dia. Você já pensou o que é isso? 7 horas por dia antes de vir o avivamento. Isso quando ele estava buscando o avivamento. Nós estamos dispostos a termos uma vida de oração? Nós estamos dispostos a gastar tempo com Deus? Nós estamos dispostos a renunciar a algumas coisas que nos preenche, que nos traz prazer, que nos traz alegria, para buscarmos a Deus? Nós estamos vendo o pastor falar aqui sempre que no dia 24 nós vamos ter um dia de jejum e oração. Você está ansioso que chegue esse dia? Você já se preparou, já se planejou para passar o dia na casa de Deus, orando, buscando este Deus maravilhoso, buscando um avivamento, orar até que venha o poder de Deus sobre a minha e a sua vida? É preciso desejar, é preciso sonhar, é preciso se preparar, é preciso se dispor para buscar ao Senhor. Jesus Cristo ordenou à sua igreja que ela ficasse em Jerusalém, até que do céu eles fossem cheios do poder do Espírito Santo. Temos tantas coisas a fazer, vivemos num ativismo, já temos uma agenda pré-programada diariamente, mas na nossa agenda, quanto tempo tem para que eu gaste com oração durante o dia? Precisamos, queridos, ter na nossa mente um despertar de Deus. Eu me lembro, no ano de 1967, quando Deus abalou as estruturas dessa igreja. Uma igreja aparentemente bem, cheia, um pastor intelectual, reconhecido na cidade de Campina Grande, mas um homem cheio de orgulho, de soberba,
que apenas fazia a obra de Deus, mas não como Deus queria. E foi tão lindo quando Deus pega aquele homem, enche ele do seu espírito e faz ele confessar a sua soberba, o seu orgulho, pedir perdão à igreja, se desfazer de algumas coisas que ele tinha como títulos que eram um troféu para ele. E nós passamos a ver aquele homem aqui em todas as reuniões de joelho, chorando, com o coração ardente, saindo para evangelizar, visitando, fazendo a obra com alegria, com fervor. E nós vimos que no meio de tudo aquilo a igreja também foi visitada. Não só o pastor, mas a igreja também foi visitada pelo poder do Espírito Santo. E a coisa mais importante que o avivamento traz é tempo disponível para a oração. Um crente avivado, quando ele entra no seu quarto, ou quando ele dobra os seus joelhos para orar, ele não tem pressa. Ele ora até sentir a graça de Deus, até sentir o visitar de Deus na sua vida. E essa deve ser realmente a nossa prática. Quando o avivamento acontece, queridos, a mudança em quem está orando pelo avivamento, a mudança na igreja, a mudança no mundo. O avivamento, ele transforma comportamento. Quando nós somos avivados, a nossa vida muda. A nossa vida tem um novo rumo, um novo sentido. O avivamento, ele não gera somente gritos, como algumas pessoas pensam. O avivamento não é uma fantasia. O avivamento não é uma coreografia. O avivamento não é somente alguém falar em línguas. Avivamento é mudança de comportamento. Avivamento nos leva a tomarmos nojo do pecado. O avivamento nos faz distanciarmos do pecado. Nós queremos estar longe do pecado. O avivamento muda os desejos, os sentimentos, as prioridades. O crente avivado, para ele, o que é importante é ele glorificar a Deus. Ele exaltar a Deus. Ele dá testemunho de Jesus Cristo. O crente avivado, o desejo dele é ganhar almas para Jesus. Nós vimos em Atos 8, o Senhor dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Um crente avivado, ele ama missões. Um crente avivado, ele não quer a salvação só para ele. Ele sente amor, ele sente ardor, ele sente paixão e ele sente compaixão pelas almas perdidas. Quando essa igreja foi avivada, na segunda-feira de manhã, irmãos, 10 horas da manhã, já tinha um ônibus da Real parado na frente da igreja,
para ser cheio de crentes, para a gente sair evangelizando. Isso era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo à tarde. Homens, mulheres, jovens. Era um desejo que nós tínhamos de irmos buscar as almas perdidas. Quando chegava no domingo à noite, 6 horas da noite, parava ali 2, 3 ônibus, trazendo centenas de pessoas. Quando a mensagem do Evangelho era propagada neste púlpito, as almas vinham chorando, se rendendo ao Senhor. Dificilmente tinha um domingo onde se decidiam apenas 50 pessoas. Era um número imenso. Todo culto tinha conversão. Nós tínhamos um culto de oração aqui na terça-feira. Começava às 7h30 da noite e terminava às 6 da manhã. A igreja cheia. Todo mundo tinha desejo de orar. Fora, na semana que tinha 2 tardes de oração com a igreja cheia. O avivamento, ele fomenta, ele abre a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos para o Senhor. Nós nos apaixonamos por Deus. Nós queremos estar perto de Deus todos os momentos. A oração é o acalento da alma. A oração é o alimento que nos faz fortalecidos em Deus para vencermos os obstáculos, as lutas, os desafios e também nos faz impulsionarmos através do Espírito Santo para irmos fazer missões. O primeiro avivamento se deu com os 11 discípulos e as 120 pessoas que estavam ali no cenáculo buscando a Deus em oração. E nós sabemos que aqueles homens revolucionaram o mundo através do avivamento que Deus derramou sobre eles. O avivamento nos faz fugir dos holofotes e irmos para lugares ermos atrás de uma alma. Lembra de Filipe? O avivamento estava acontecendo em Samaria. Milagres, maravilhas. Muita gente se convertendo. Mas Filipe, porque estava avivado, porque estava cheio do Espírito Santo, se dispôs e para o deserto, atrás de uma alma. Pregar o evangelho a uma pessoa. Isso é avivamento. O que não é avivamento? O que não é avivamento é exatamente aquele movimento que acontece e passa rápido. O que não é avivamento são avivalistas que o avivamento só acontece enquanto eles estão presentes. Se eles forem para outro lugar, acabou o avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento acontece no meu quarto. Avivamento acontece na minha igreja. Avivamento acontece no meu trabalho. Avivamento acontece no lugar onde eu tomo como prioridade para buscar a Deus e para ter uma vida que glorifique a Deus. Nós vemos hoje a diferença da igreja do Senhor Jesus
para a igreja primitiva que nós temos registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. No livro de Atos diz que a igreja primitiva, ela era vista com bons olhos pela comunidade, pelas pessoas que não eram evangélicas. As pessoas viam Deus na vida dos homens e das mulheres de Deus. Havia temor no coração da igreja. Isso é avivamento. Quando nós vemos hoje, irmãos, líderes, crentes que não têm temor a Deus, vivem uma vida de mentira, vivem uma vida de engano, vivem uma vida dupla, tem mais prazer nas coisas naturais, nas coisas humanas, do que nas coisas de Deus. Nós vemos como a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está entregue nas mãos de líderes que apenas têm uma fachada. Uma vida de pecado e no púlpito pregando a palavra. Uma vida de pecado e com uma máscara enganando as pessoas. Isso é falta de avivamento. Avivamento traz temor. Avivamento traz desejo de viver com Deus. Avivamento traz desejo de você rejeitar o que é errado. E não você ter prazer naquilo que não agrada a Deus. Uma vida de avivamento é uma vida que glorifica a Deus. Ela acontece com mudanças, como eu já disse. E a mudança é para melhor. A mudança não é para pior. A mudança é para melhor. Avivar é dar forma ao que está sem forma. Então, se a minha vida espiritual não está glorificando a Deus, não está enaltecendo o nome do Senhor, o evangelho não está sendo vivido na realidade, eu preciso de um avivamento. Eu preciso ser reformada. E Deus nos dá essa oportunidade. Deus nos dá essa chance de termos mudança de vida diante da sua presença. O que falta é nós nos dispormos, é nós corrermos para Deus. E a gente precisa, irmãos, urgentemente fazermos um balanço, um levantamento da nossa vida. Você está vindo à igreja só no domingo à noite. Você não tem prazer de vir nos outros dias. Eu não estou falando agora na pandemia, que eu sei que tem a dificuldade de ônibus, tem a dificuldade de pessoas que têm comodidade, muitas coisas que acontecem. Mas eu quero dizer, na nossa vida constante, como é o nosso desejo. Você sente mais prazer em estar reunido com amigos. Você sente mais prazer em ir para uma lanchonete, em ir para um restaurante. Você sente mais prazer nas coisas dessa vida e não nas coisas espirituais. Nós estamos precisando de uma reforma. Nós estamos precisando de um avivamento genuíno, verdadeiro. O avivamento é um resultado constante da igreja, abrasada pelo glorioso fogo do Espírito Santo. Lá em Levítico, no capítulo 6, no verso 13, nós vamos
encontrar a seguinte expressão: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era assim no Velho Testamento. O sacerdote tinha que mexer as cinzas, que revirar as brasas todos os dias, para que o fogo pudesse aquecer o altar constantemente. A minha vida é um altar para Deus. E eu tenho a função de sacerdote, de reparar o altar da minha vida, de fazer um exame introspectivo diariamente. Como é que eu estou vivendo diante de Deus? O que é que eu estou produzindo? Quais são os frutos? Que resultado está tendo na minha vida espiritual? A igreja precisa viver constantemente neste fogo abrasador do Espírito Santo. Avivamento é o constante mover do Espírito Santo na igreja, produzindo vida e energia espiritual. Lá em Atos 4:13, nós vamos ver as pessoas se admirando com o desenvolvimento de Pedro, falando, aquele homem que era indouto, aquele homem que não tinha realmente uma desenvoltura, não é, no seu falar, mas agora, cheio do Espírito Santo, ele é tomado pelo Espírito e ele fala sem cessar, sem parar, sem se cansar, e a palavra atinge em cheio o coração dos ouvintes. Louvado seja Deus! E as pessoas chegaram a uma conclusão: que Pedro esteve com o Senhor, que Pedro estava cheio de Deus, que Pedro tinha muito de Deus para dar às pessoas que estavam necessitadas de uma palavra. Como é que nós estamos vivendo, queridos? Temos falado do amor de Deus às pessoas que passam por nós. As oportunidades que Deus nos dá, nós temos aproveitado. Estamos de máscara, eu sei que agora é difícil, mas mesmo assim não é impossível. Deus gera oportunidades e nós precisamos aproveitá-las para o louvor e para a glória de Deus. O avivamento é uma busca incessante da igreja aos dons espirituais e o anelante desejo de produzir o fruto do Espírito Santo. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver Paulo dizendo que são muitos dons, são muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E ele fala no dom da palavra de sabedoria, ele fala no dom da fé, ele fala no dom da interpretação de línguas, da variedade de línguas, ele fala no dom de cura, ele fala no dom de profecia. São muitos dons e a igreja precisa viver incessantemente buscando esses dons. Nós temos uma ala que diz que isso passou. Não concordo. O problema de quem diz, pelo menos na minha vida, acontece diferente. E uma coisa eu garanto à igreja: se você buscar, Deus tem para dar. Se você resolver gastar tempo buscando os dons espirituais, Deus tem para dar. Agora você precisa viver a prática da palavra. Você precisa ter uma vida de santidade. Você precisa ter uma vida de obediência. Não é só os dons, não. É o conjunto completo. Nós precisamos, como igreja, correr atrás de gerar em nós, de produzir em nós o fruto do Espírito Santo. Devemos anelar isso. Ter amor, ter alegria,
ter fé, ter paz, ter longanimidade, ter bondade, ter fidelidade, ter mansidão, ter domínio próprio. Isso é o resultado do fruto do Espírito na minha vida. Avivamento gera o fruto do Espírito na vida de quem quer ser cheio do Espírito Santo. É para buscar os dons e é para buscar o fruto. Andam juntos. Você não pode estar vazio de Deus e estar aí dizendo que os dons do Espírito seguem na sua vida. Infelizmente, nós encontramos, inclusive, grupos religiosos que dizem ter os dons, mas que nem a salvação tem. E a gente sabe que primeiro é o Calvário. Depois, o enchimento com o Espírito Santo. Primeiro a salvação, regeneração, mudança de vida. Depois, ser cheio do Espírito Santo para dar continuidade a uma vida abundante em Deus. Busquemos um avivamento, queridos, que gere em nós amor pelas almas perdidas. O Departamento de Missões, ele vive para fomentar isso na igreja, para gerar em nós o desejo de ganharmos almas para Jesus Cristo. O Departamento de Missões incentiva a nós termos uma participação direta na vida dos missionários, ou sermos um missionário. Dilma estava falando aqui agora à noite. Quem irá por nós? E ela fez uma pergunta interessante. Para onde? Pode ser na minha casa. Eu posso ser uma missionária em potencial na minha casa, com a minha família. Posso ser no meu trabalho. Posso ser na minha rua, na comunidade onde eu vivo, na minha igreja. Onde eu estiver, eu posso, cheia do Espírito Santo, ser usada por Deus para a glória de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que quem ganha almas, sábio é. Provérbios também diz que a sabedoria, o princípio dela é o temor ao Senhor. Se eu temo a Deus, eu amo as almas perdidas. Sabe por quê? Porque foi Ele quem determinou que eu fosse levar o Evangelho a toda criatura. Se eu temo a Ele, eu quero obedecê-lo. Se eu temo a Ele, eu quero fazer aquilo que alegra o coração dEle. Se você não ama as almas perdidas, se você não deseja ver ninguém salvo, se você está satisfeitíssimo da maneira que você está, tem alguma coisa errada. Tem muita gente que diz aí que tem 3 maneiras de fazer missões: orando, contribuindo e indo. Eu creio. Sem dinheiro ninguém faz missões, né? Oração é quem move o coração das pessoas para ir fazer missões. A oração move também o coração de quem vai ouvir a palavra. Mas alguém tem que ir. Alguém
tem que ir. E para ir, você precisa estar revestido do poder de Deus. Não é de qualquer maneira que você vai. Primeiro você tem que conhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque você não vai poder falar de uma coisa que você não tem. Você não pode falar do Evangelho para uma pessoa se você não tem Cristo na sua vida. Então a primeira coisa que você precisa é ser salvo. Ser transformado por Deus. E a segunda coisa é ter o Espírito Santo impulsionando você a ir. Missões é o pulmão da igreja. É quem faz a igreja crescer. É quem vai atrás das pessoas. É quem anuncia o Evangelho. É quem mostra o amor de Cristo. E isso precisa que alguém se disponha a fazer. Eu louvo a Deus, porque essa igreja tem muitos missionários. Eu louvo a Deus porque muita gente aqui nessa igreja ama missões. E eu vejo isso, queridos, a cada projeto missionário que a gente realiza. Jovens que se desprendem de tudo, que deixam tudo, saem da sua zona de conforto, para ir para lugares, irmos levar a palavra de Deus. E eles fazem isso com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E eu posso ver o brilho nos olhos desses meninos quando eles voltam com os molhos, trazendo resultado. Louvado seja Deus. A maneira como eles se dedicam, irmãos, a maneira como eles vão com entusiasmo, eles vão crendo no Deus que os leva e os impulsiona a levar a palavra. Quem faz isso é uma vida que busca o Espírito Santo de Deus. Se nós nos acomodamos, se nós achamos que está ótimo do jeito que está, já sou salvo, meu nome já está escrito no livro da vida, não falo mal de ninguém, abençoo missões, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, maravilha, maravilha. Mas você precisa produzir. Você precisa dar fruto. Você precisa levar alguém aos pés de Jesus. E isso é resultado de avivamento. Comece a orar. Comece a buscar a Deus. Faça um teste. Comece tirando 5 minutos. Depois passe para 10. Depois para 15. Vá aumentando. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Não espere por outras pessoas, não. Deixa Deus te usar, deixa que o avivamento comece por você. Que Deus lhe use, jovem, homens, mulheres, irmãos da terceira idade. Faça um teste. Busque a Deus em oração. Dedique ao Senhor uma vida de oração. E você vai ver o Espírito Santo borbulhar, ferver dentro de você. Você se tornar uma pessoa inquieta. Uma pessoa que deseja falar de Cristo a toda hora. A todas as pessoas que você encontrar. Eu tenho muita saudade de Georgina. Quem conheceu Georgina sabe a história daquela mulher. Uma mulher que não passava um dia sem falar do amor de Deus a alguém. Na sua simplicidade. Chegou um tempo que ela não podia mais caminhar. Mas ela ficava no portão do terraço da casa dela, com uma porção de folhetos na mão. Cada pessoa que passava ali, ela chamava, ela falava do amor de Deus, ela orava pela pessoa, ela entregava um folheto. Distribuir Bíblia como Georgina eu nunca vi. Era o prazer
daquela mulher. Eu me lembro que eu fui com ela a Belo Horizonte, a um congresso. E um dia nós saímos, uma tarde de folga do congresso, nós saímos para ir ao centro da cidade. Quando nós pegamos o táxi, a primeira coisa que ela fez foi falar do amor de Deus para aquele homem. E ela ia com a bíbliazinha dela. E ela passou o plano de salvação, e ela falou, e ela orou, e ela chorou. E quando nós paramos, aquele homem estava impactado pela palavra de Deus. E ela pegou aquela Bíblia que era dela e deu logo para aquele motorista. E ela disse, vamos atrás de uma livraria onde vende a Bíblia para eu comprar outra. E nós fomos, e ela comprou. Quando nós voltamos, mais ou menos quase já 6 horas da noite, não foi diferente. Ela começou a falar para o outro motorista do táxi que nós vínhamos. E aquele homem, da mesma maneira como o outro, ficou impactado pela mensagem do Evangelho. Ela doou a Bíblia. Findou o congresso sem Bíblia. Mas era um amor ardente. Isso se chama avivamento. É o Espírito Santo lhe dominar. Não, eu sou assim. Eu não me relaciono muito bem. Eu não sei como me dirigir às pessoas. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo é o nosso professor. Você quer um avivamento na sua vida? Você quer viver de maneira diferente? Você quer glorificar a Deus? Você quer ter abuso do pecado? Você quer ter temor ao Senhor? Você quer ter o Espírito Santo agindo no seu coração, na sua vida, através dos dons, através do fruto? Busque o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos desperte. E que nós possamos nos colocar à disposição de Deus. O dia 24 pode ser um marco para a sua vida. Não deixe de vir buscar a Deus. Não deixe de gastar tempo aqui na presença do Senhor, chorando diante de Deus, confessando os nossos pecados, abandonando os nossos pecados e pedindo ao Senhor uma vida abundante. Uma vida como esse rio que nós cantamos aqui hoje à noite, que o rio de Deus passe sobre nós, limpe a nossa vida, tire toda a sujeira e possa nos encher do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos fazer missões, para que nós possamos amar as almas perdidas, para que nós possamos ir buscar aqueles que estão longe do aprisco. Que Deus nos abençoe. Amém.